Futuro do RH, Piuí, vídeo 1, take 1. Futuro do RH. Olá, eu sou Lígia Zottini, pesquisadora de cenários futuros e fundadora do ecossistema Voicers, em parceria aqui com a Piuí, e a conversa hoje é sobre o futuro das comunidades e como essa comunidade vai impactar sobre o futuro da gestão das pessoas, envolvendo centralmente o RH. Eu estou aqui com Jay Medeiros, que é uma das referências nacionais sobre comunidade, gestão, inteligência. Jay, bem-vinda, uma amiga querida, ademais de tudo. Muitos anos, né? É muito bom te receber, né? A gente está se atualizando e pós-pandêmico, essa coisa toda que o mundo foi chacoalhado. Eu lembro que tem um pré-pandemia sobre comunidades, tem comunidades na pandemia e tem um pós-comunidades nesse pós-pandêmico. Né? Exato. Mas vamos começar do começo, porque eu acho que a conversa aqui é sempre para desmistificar e tentar entender como é o futuro de todas as coisas relacionadas a essa gestão de talentos e, enfim, esse humano no centro. Traz do início, comunidade para você, por quê? E por que as empresas deveriam estar olhando para isso hoje? Tá, bom, não tem ninguém inventando roda aqui, né? Tem gente que fala assim, a comunidade tá hypado, muita vaga surgindo agora, mas comunidade vem de sociologia, né? A gente nasce num ecossistema, que é um negócio amplo, é abstrato, e a gente passa a se relacionar com o outro a partir das comunidades, né? Eu acho que a primeira comunidade que a gente faz parte é a família, né? Sem dúvida, sem dúvida. Depois a gente vai pro condomínio, pros coleguinhas da escola, então a gente vai se relacionando em comunidade porque sempre tem um objetivo comum ali entre essas pessoas, né? Então, assim, não tem ninguém surtando aqui, inventando um negócio, mas quando a gente traz esse olhar pro corporativo, nada mais são que as empresas começarem essas comunidades de forma não orgânica e sustentarem essas comunidades, né? Unirem, ou seja, seus potenciais clientes ou suas comunidades de cliente, ou suas comunidades de colaboradores ou de potenciais colaboradores, fornecedores. Então, assim, uma empresa, ela também é comunidade, né? As áreas são comunidades, a empresa é um ecossistema que está envolvido em um mercado, que é um bioma, vamos falar assim, a gente está falando de biologia aqui. Então, as empresas começaram a entender que relacionar com essas pessoas no formato de comunidade traz muito mais valor para aquela pessoa. Afinal, se relacionar com o cliente mudou, né? Se a gente já teve estratégias aí de vender porta a porta, inbound, outbound, então as comunidades, elas são algo que permeiam desde sempre. Então é um relacionamento de mais longo prazo. E as empresas começaram a ver isso de forma estratégica, e a gente tem aí realmente uma estratégia de comunidade por trás disso, para que as empresas consigam tirar o maior potencial delas, seja com clientes, fornecedores, enfim, oportunidade não falta para construir comunidades dentro das empresas. Perfeito. A gente tem aqui um público que são as lideranças de RH, né? E acho que para a gente poder ser mais claro, eu sei que tem de tudo e tem de todos escutando a gente por aqui, mas o fato é que pode ser aquele que nem entende o conceito de comunidade relacionada aos negócios ainda, mas a gente vai focar nessa persona do RH. Por que para o RH a comunidade é importante? Por que é estratégico? E aí depois a gente pode permear um pouco mais o amplo para tangibilizar para todo mundo. Tá. Voltando especificamente, né, para o pessoal de RH, a gente está falando de uma das estratégias de comunidade, que é de engajamento interno. Perfeito. Né? A gente tem um framework de construção de estratégia de comunidade, então quando a gente está falando de RH, a gente está falando com clientes, né, internos, da empresa, então a gente está falando de uma comunidade de colaboradores, né? Então, e não é Employer Branding, não é EVP, não é Customer Experience, então tem diferença, né? Então, para o RH entender isso e se alinhar de forma estratégica e construir essas comunidades de colaboradores, são muito importantes porque existem as estratégias do RH, existe, né, a folha, existem os benefícios, mas a comunidade, ela é muito importante para trazer o senso de pertencimento para esse colaborador. Assim como eu falei que a forma de se relacionar com o cliente mudou, a forma de se relacionar com os colaboradores também mudaram. Você não consegue atrair um talento se você não entrega mais do que um simples cheque no final do mês. Você precisa entregar um valor, um propósito da empresa, benefícios bons, um ecossistema legal. Então, quando o RH entende isso e ele começa a tratar, né, essa população interna, engajá-los internamente, isso melhora muito os números, isso diminui turnover, aumenta a retenção, aumenta a marca empregadora, exposição externa, você começa a trabalhar com embaixadores internos da sua empresa e se torna essa empresa desejável para trabalhar. Então, ela é um grande fluxo assim, contínuo, né? Desde o desenvolvimento da comunidade até o engajamento dela através de rituais, conteúdos, programas de embaixadores, recompensas, né? Tudo isso que de hoje é feito através de programas talvez não
que não se conectam, Uhum. ou que às vezes esquecem de ouvir o próprio funcionário do que faz sentido para ele, ou o membro da comunidade, né? Eu não falo nem de funcionário. Mas um erro muito grave é construir uma comunidade sem ouvir o que o membro espera, né? Perfeito. Então, falando de uma comunidade interna, seria muito olhar para esse membro interno, esse colaborador interno, entender o que você pode trazer ele de propósito agregado, valor agregado, né? Smart, conhecimento, rituais, etc. E montar uma estratégia de comunidade, né? Com pilares específicos, com metas e KPIs específicos, alinhado às metas da empresa, né? Então, se uma empresa hoje quer OKR anual, sei lá, diminuir turnover, como é que fazemos isso? Vamos implantar uma estratégia de engajamento interno, trazer esses rituais, trazer esses pilares estratégicos, e isso vai impactar o resultado final da empresa no final do ano, vamos falar assim. Não, perfeito. A gente consegue dar um exemplo, talvez sem dar nome de marca que você tenha liderado ou trabalhado, só para tangibilizar mesmo, o que seria? Porque as empresas geralmente estão acostumadas a falar assim, olha, eu tenho a cultura interna, essa cultura permeia todo mundo, então isso nos une. Isso já é uma comunidade interna e não é, entendeu? Então, qual que é a diferença, de repente, de ter essa cultura interna que une a todos, celebrações anuais nos mais diversos ritos de conexão, a festa do final do ano da firma, por exemplo, algum tipo de premiação para os melhores performadores. Tem nuances que diferenciam e, de repente, não é tão simples para as pessoas que não estão acostumadas ou ainda não têm uma comunidade interna de membros, de funcionários que se tornam membros dessa comunidade. A diferença, sabe? Não sei se você pode dar um exemplo ou se, de repente, tangibilizar como um exemplo fictício. Tá. Temos os dois, né? Posso citar exemplos mais simples. Então, Tá. eu tenho clientes, por exemplo, que trabalharam comunidade interna apenas de engajamento. Tá. Mas, por exemplo, eu tive uma empresa, né, um cliente que é uma comunidade interna que oferece suporte. Então, eu vou tentar dar esses dois viés para você ficar um pouco mais claro. Mas, primeiro, assim, coisas pontos que representam que é uma comunidade. Então, tem que ter rituais, tem que ter um fluxo de conteúdo, né? Uma cadeia de conteúdo muito arrumadinha. Tem que ter as tags que funcionam, tem que ter programas de recompensas, tem que ter programas fixos que o colaborador constrói, né? Ou membro. A gente está falando de RH, eu estou falando muito de colaborador, mas a gente vê muito como membro, Perfeito. né? Então, geralmente, esses ritos que hoje o RH traz, né, que fala da cultura, isso nos une, isso nos permeia, mas ninguém ouviu se isso faz sentido para o colaborador. Então, quando você traz essa pessoa para perto e constrói essa comunidade a partir do que ele quer e alinha o que a empresa espera estrategicamente desses colaboradores, aí está a grande diferença, né? Então, tenho exemplos de comunidade interna de colaboradores. Que a gente começou com uma grande comunidade, todo mundo junto. Aí a gente fez algumas pesquisas e tudo mais, criamos alguns rituais nichados. Aí, de repente, as áreas começaram a se unir em comunidades, a criar rituais nas próprias áreas específicas. Então, a área de marketing tinha um ritual só de marketing que só eles criaram. Aí, depois, todas essas comunidades falaram assim, temos as mães. Então, vamos criar a comunidade das mães da empresa? Então começa a se unir os interesses também. Quem gosta de fazer churrasco? Vamos fazer aqui um canal só para quem gosta de falar sobre churrasco? Então, tem muito mais a ver com as pessoas que estão ali querendo falar sobre temas específicos do que só propriamente, olha, temos uma cultura aqui que nos une. Então, esse era um exemplo de um cliente que trabalhou com a estratégia de engajamento interno, propriamente, né? Então, era trazer muito esses rituais. E o que são esses rituais? São eventos específicos, temas específicos. Então, vamos criar um happy hour fixo semanal. Isso é um rito. Perfeito. Vamos criar um podcast que vai ser colocado toda semana, tal horário. As pessoas esperam por aquele ritual. Nossa newsletter chega toda sexta-feira, 10 horas. São rituais que as pessoas esperam para fazer parte, né? Participar disso. E aí eu tenho, por exemplo, um outro cliente que resolveu trabalhar uma comunidade, mas não sabia muito bem. É por isso que na hora que a gente faz o design da comunidade, a gente tenta alinhar o que o membro precisa e o que a empresa espera financeiramente, economicamente, enfim, o que ela está precisando aqui de métrica. É uma empresa que está descentralizando o organograma dela. Tá bom. É uma empresa que tem mais de 80 anos de mercado, hierarquia pura, e aí, de repente, estão trabalhando com descentralização, né? A gente sabe que esse é o futuro. Começaram aí pelas squads e tudo mais, que nada mais são que outras comunidades. E ela falou, não, vamos trabalhar uma comunidade aqui, todo mundo junto, e a gente entendeu que seria uma comunidade de suporte. Perfeito. Então, a estratégia de suporte funcionou mais. Então, a gente dividiu as estratégias em 70% dessa comunidade ser suporte,
para que as pessoas se sintam seguras de transacionar para esse novo cenário de descentralizado. Quais são minhas dúvidas? A gente criou rituais de quem já foi migrado, fazer conteúdo, contar experiência, depoimento. Tem um fórum que as pessoas tiram dúvida. Quem mais responde perguntas um dos outros vai ganhando aquela pontuação e sendo recompensado. E aí a gente tem 30% aqui de engajamento, olhando como eles estão reagindo às publicações, interagindo nas publicações, sugerindo novos conteúdos. E aí, quando toda essa hierarquia for descentralizada, isso vai migrando possivelmente para uma comunidade 100% de engajamento interno. Então, tem uns vieses aqui, mas dependendo da estratégia necessária, a gente tem que fazer uns ajustes. Se fosse uma comunidade só de engajamento, a gente não traria rituais, por exemplo, de suporte. Então, são duas comunidades internas, mas que têm objetivos completamente diferentes. Perfeito. Bom, inovação e comunidade. O que a gente tem que imaginar quando esses dois gigantes e universos, talvez que num princípio não faz tanto sentido eu pensar em inovação e depois eu pensar em comunidade, e no segundo momento ele tem total sentido estar junto. Então conta também para as pessoas que estão um pouco mais distantes de por que é uma estratégia também de inovação. Bom, as comunidades, elas favorecem a criação de muitas inovações, né? Então, a gente pode falar que desde quando a internet existiu, as comunidades foram sendo criadas, né? As pessoas se uniam ali para criar novos produtos, novos websites. Os gamers começaram a surgir, ter aquelas vidas no Second Life, né? Então, a comunidade está sempre permeando ali. Até falando de inovação futura, estamos falando de um caminho para Web3, criptos, NFTs. Esses produtos não conseguem ser criados ou geridos ou produzidos sem uma comunidade forte e engajada por trás. Porque criar uma cripto nada mais é que você colocar um monte de gente que vai aprovar aquela cripto, investir naquilo. Então, tem uma comunidade por trás. Nada mais é que a experiência da criação desse produto. Então, colocar pessoas junto sempre favorece a inovação, a criatividade, a criação, colaboração. Então, a comunidade, colocar essas pessoas juntos para fazer isso acontecer, nada mais é que unir a estratégia ao desenvolvimento de novas inovações, né? Então, eu não vejo uma sem a outra, né? As coisas foram acontecendo muito organicamente. E as comunidades, quando a gente olha para biologia e sociologia, a gente aplica a inovação e começa a favorecer o desenvolvimento dessas novas tecnologias, por exemplo. A gente vê que desde que as tecnologias ou as plataformas de conexão humana digitais do Orkut, ele era famoso em comunidades, até o futuro da tal da Meta, né, que é o novo nome do Facebook. O Facebook, ele é hoje uma empresa de comunidades digitais. Exatamente. O WhatsApp virou comunidade, a própria plataforma do Facebook hoje ela é muito mais comunidade do que mídia social, entendeu? Então tem esse lugar mesmo de o futuro, mesmo quando a internet for em 3D, metaversica, que você entra dentro, os espaços vão ser habitados por suas versões gêmeas digitais ou biológicas, enfim. Então, entrando um pouco nessa linha do futuro, mais futurinho para frente, que eu vejo de produto tecnológico? Por que tecnologia está envolvido, ademais dessas plataformas de mídia social? Bom, eu acho que a tecnologia ela favoreceu, né, a comunicação entre essas comunidades. Se a gente olhar as comunidades, né, no offline, aqui no presencial, a gente tem as religiões, né, que tem os rituais, as missas, as leituras, cânticos. A gente tem as comunidades de crossfit, né, comunidade Harley Davidson. Então, são comunidades que você conseguia interagir com outro membro one-on-one, né, no presencial. Então, acho que a tecnologia favoreceu a continuação, né, dessas comunidades para o digital, né? E aí é muito do que você falou. Primeiro, a gente teve ali a criação do Orkut, né? Que a comunidade, todo mundo queria fazer parte da comunidade. Eu odeio acordar cedo, abrir o pote de feijão, de sorvete era feijão. Mas ali ainda não tinha possibilidade de interagir com as pessoas que faziam parte dessa comunidade. Acho que isso é uma coisa muito importante ressaltar, que acho que era até frustrante, né? Você entrava na comunidade, você viu um monte de gente, e aí? Não consigo conversar com essas pessoas. E aí veio também a transformação aqui da criação das startups, que também favoreceu uma criação de novas tecnologias para que essas pessoas continuassem a conversar entre elas. E acho que um terceiro grande boom aí foi a mudança da missão da Meta, né, que antes, quando criou-se o Facebook, né, era para tornar o mundo amplo e não sei o quê. E agora ela é uma empresa que voltou toda a sua missão para aproximar as pessoas, né? Então, hoje é o que você disse, nada mais é o Facebook, não tem mais, ninguém olha para o feed, você só está ainda no Facebook para olhar as comunidades. E achei muito legal essa virada de chave, porque eles popularizaram isso. Se você
prestar um pouquinho de atenção, uns 3 anos atrás, eles foram para estações de ônibus falando de comunidades. Eles foram para o aeroporto, eles foram para comerciais da TV, de rádio, né? Então, isso popularizou muito a questão da comunidade. Olha, o Facebook tem todas as comunidades e uma delas é para você. Então, esteja com a gente, faça parte de uma comunidade. Então, a tecnologia ela vem desenvolvendo, né, muitas possibilidades aqui para que essas comunidades continuem se conectando, conversando entre si, porque a rede social, né, ela é uma audiência. Você manda uma mensagem para sua audiência externa. A comunidade é quando essa audiência volta essa comunicação e ela é uma mão dupla e membros conversam entre si. Então, é uma mão tripla, né, uma tríplice aqui de conversa. Então, a inovação e as tecnologias têm favorecido a continuidade e a metrificação das comunidades. Perfeito. Né? Então, tem muitos produtos, eu acho que é um oceano azul aí, a gente já tem muitas plataformas para construir comunidades internas, externas e vários outros tipos. Slack as pessoas utilizam, WhatsApp, como você mencionou, Discord. Então, assim, tem muitas ferramentas que já são utilizadas para gestão de comunidades, mas ainda tem um oceano inteiro para ser explorado de acordo com as estratégias, tá? Perfeito. E aí, não posso, acho que daqui até alguns meses eu nunca vou poder deixar de perguntar, e a inteligência artificial nisso tudo, né? Se vai ser o GPT, enfim, acho que o importante é o que essa nova geração, essa IA, né, tão potente que está chegando, impacta comunidades? Tá. Eu acho que a gente está num momento de popular a inteligência artificial com dados de comunidade, né? Então, acho que existe um tempo aqui de amadurecimento dessa inteligência artificial, captando esses dados estratégicos de comunidade. Acho que esse é o primeiro passo. Acho que o segundo momento vai ser da inteligência artificial conseguir cruzar essas informações. Então, quais eventos tinham mais participantes, quais tinham maiores NPS, qual era o perfil desse evento, qual conteúdo engajou mais. E aí eu faço análise e cruzamento dessas inteligências e tenho uma estratégia mais robusta e mais assertiva. E talvez um terceiro passo aqui seria a moderação dessas comunidades pela inteligência artificial. Perfeito. Né? Mas hoje eu ainda acho que a gente está na construção desse caminho, né? Muita gente já está lá, muita gente está aqui, mas existe um meio do caminho a ser percorrido e tá tudo bem, ninguém consegue pular de uma vez lá para frente, né? Não, é igual casamento e namoro, vai lá na frente, não é legal pular etapas. Então eu acho que a gente está nessa fase de popular essa inteligência artificial com esse dado. E hoje, por trás, ainda precisa ter o feeling, o humano olhando, entendendo o que está acontecendo, popular essa inteligência artificial. Depois dessa inteligência, trazer dados mais prontos e estratégicos para o community ou para a pessoa que gere a comunidade, fazer ações mais assertivas e mais focadas. E aí, talvez, no terceiro momento, ser moderado, né, por uma inteligência artificial que converse e faça a conexão entre os membros. Meu objetivo é ver isso acontecer. Maravilhoso. Gente, a gente está chegando no arco final aqui da nossa conversa. A gente falou bastante, né, da usabilidade para o RH, mas todo RH é um coração central de um organismo chamado negócio, né? E desse lugar, eu acho que muitos devem chegar até você e falar: como eu aumento a minha receita, o meu negócio, baseado nessa estratégia de comunidade? Deve ser a consultoria de 1 milhão, né? Mas o fato é que tem uma potência nisso. Com certeza dá. Ou, né, diminuir custo ou aumentar a receita, né? Mas acho que dá até para pegar um gancho que eu disse no começo, que a relação com o cliente mudou, né? Então, quando a gente traz o cliente para próximo, a gente tem várias estratégias a serem utilizadas. Eu poderia falar aqui de comunidade de criação de novos produtos, criação de conteúdo para os nossos clientes. Poderia falar de várias estratégias, mas como você falou literalmente da aquisição, a gente pode falar de uma estratégia que a gente fala comunidade de aquisição de clientes, né? E essa comunidade, ela tem uma estratégia muito legal porque você diminui consideravelmente seu CAC, né? Ou diminui muito o seu investimento em marketing de performance. Por quê? Eu tô falando, a gente já teve, por exemplo, estratégia de inbound. Aí você investe em redes, não sei o quê, faz o funil desse tamanho assim para qualificar um lead, né? Então, quando a gente tá falando de uma estratégia de aquisição via comunidade, você tá falando assim, eu trouxe um lead qualificado. Esse lead só vai trazer outro 2, 3, 4 leads já qualificados. Então, aquele trabalho de pré-venda ali, ele diminui bastante e você diminui seu CAC. E também tem muito diminuição de investimento de mídias e não sei o quê. Então, a gente tem vários consultores que fazem isso há anos,
né? Então, a gente pode falar vários consultores que participam de comunidades. Foi indicado pelo seu trabalho, não sei o quê. Pensa se esse consultor trabalha em uma comunidade. Engaja, retém esse cliente atual com uma estratégia muito bem direcionada. Isso vai impactar, vai inverter a boca do funil e a cada lead qualificado você vai ter 2, 3, 4 e a boca do funil vai só aumentando para baixo. Então, essa é uma estratégia de uma comunidade de aquisição de clientes que a gente consegue resultados muito rápidos, dependendo do objetivo estratégico da empresa. Porque é quase natural, né? Quando você reconhece um potencial cliente ideal, o perfil ali, né? Embora a gente tenha formas de encontrá-lo digitalmente, o orgânico já funciona maravilhosamente. Imagina quando você tem uma estratégia desenhada por cima. Exatamente. Muito bem. Poxa, Jane, obrigada. Essa foi Jane Medeiros. A gente falou aqui várias formas de entender comunidade pro coração, né, das atividades do RH, mas, enfim, Jane é uma especialista nesse tema para mais diversas áreas. Foi uma honra te ter aqui. Imagina. E esse foi o Futuro do RH, Piuí, sobre comunidades, inovação, pessoas e todos esses temas que a gente gosta de tratar, humanidade e futuros.